Boa noite. E aí, vai aí um pãozinho quente na chapa com um cafezinho? Seria muito bom, não é verdade? É exatamente isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância, desse pão. Boa noite, sejam bem-vindos à Igreja Batista da Esperança, em Porto Velho, Rondônia, Brasil. Estamos mais uma vez numa quarta-feira de oração para a comunidade batista e estamos fazendo um estudo de como aprender a orar com Jesus. Estamos nos baseando na oração de Jesus do Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo do Pai Nosso, nós vamos hoje para o verso 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha que interessante. Nós começamos a oração do Pai Nosso glorificando a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E prosseguimos pedindo a manifestação do seu reino e da sua vontade. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Hoje nós saímos desse lado espiritual da vida e Jesus vai nos ensinar um pouco mais sobre as questões do ponto de vista humano, porque Ele vai nos ensinar hoje orando, pedindo o pão nosso de cada dia. E isso não é algo sem importância, como possa parecer. O pão é o alimento para a nossa vida diária, tem um grande valor. E querido, sabe que quando nós oramos assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é um exercício da nossa dependência de Deus. É como se estivéssemos dizendo para Ele: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua provisão diariamente. E essa provisão não se limita ao alimento físico, o pão físico. É uma dependência que vai além das refeições. E chegando inclusive até a área espiritual, o pão espiritual, por que não? Queridos, eu vejo com tristeza que muitas pessoas hoje estão lutando, trabalhando incessantemente para conseguir o pão físico, que não resta dúvida, é muito importante. Mas muitas pessoas estão se esforçando tanto para conseguir o pão físico que não deixam tempo ou força e, na verdade, nem mesmo ânimo para buscar o pão espiritual em oração e através da palavra de Deus. Estes parecem que esqueceram daquilo que o Mestre falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas pessoas muitas vezes estão até fortalecidas, vivem fartos fisicamente, entretanto, espiritualmente estão famintas, espiritualmente estão debilitadas, estão desnutridas, desanimadas. Queridos, o ideal ensinado por Jesus aqui é que busquemos a cada dia, todos os dias, o pão nosso, o pão, não aquele que perece tão somente, mas o pão vivo, aquele que dá vida, aquele que alimenta a nossa alma. Deus espera, querido, querida, que o busquemos através da sua palavra, através da oração. E Ele espera que isso seja um exercício diário, demonstrando assim o nosso amor por Ele, a nossa devoção, a nossa dependência, a nossa comunhão, a nossa busca permanente diária. Daí o seu ensino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Percebeu? Perceba, porém, que não é uma oração de ostentação que Jesus faz, não é uma oração de ostentação que Jesus nos ensina. Jesus não pede os reinos da terra, Jesus não pede todos os tesouros dela, Ele pede o suficiente, Ele pede tudo aquilo que Ele precisa, dentro daquilo que Deus tem projetado para Ele, para a sua vida. É isso. Cada um de nós temos demandas e temos necessidades diferentes. O Senhor conhece cada uma delas, portanto, se você tem muitas ou poucas necessidades diárias, Deus cuida de cada uma delas, desde que sejam necessárias.
Mas, logo em seguida, nesse mesmo discurso, Jesus nos lembra de uma coisa importante. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ele fala no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O foco, a prioridade que Deus nos dá. Querido, querida, que a nossa oração hoje seja assim: Senhor, me dê o necessário para o meu viver, de tal modo que eu me lembre sempre de agradecer, que eu me lembre sempre de estar na Tua presença, para Te dar graça por isso, a cada dia e todos os dias da minha vida. Amém? Amém, que assim seja. Querido, nós vamos orar nesta noite de oração. Nós temos um motivo de agradecimento. O pastor Sócrates, nosso executivo nacional, ele saiu do hospital, está em casa, está bem, conseguiu vencer essa batalha que ele estava lutando. Vamos orar agradecendo. Precisamos orar pela irmã Nilma, esposa do Paulo César, casal lá do Grupo Logos, que ela continua internada. Hoje teve uma melhora. Vamos orar para que Deus continue operando na vida dela e consolando e dando conforto ao pastor Paulo. Vamos orar pelos pacientes do coronavírus, tantos amigos, parentes que estão internados e estão sob os cuidados dos médicos. Que Deus abençoe. Deus abençoe a equipe de saúde, equipe médica que está batalhando, lutando. Que Deus abençoe, que lhes dê saúde, lhes dê força nesses momentos difíceis. Deus abençoe as nossas autoridades para que tomem as decisões sábias e corretas. E, finalmente, eu quero dar um conselho aqui, Cuidemos nesse período também das nossas mães. Nós estamos na semana do Dia das Mães. Vamos cuidar delas, orar por elas e cuidar para protegê-las nesse momento que nós estamos passando. Deus querido, abençoa o pastor Sócrates na sua recuperação, a irmã Nilma, abençoa o pastor Paulo, abençoa os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, que estão em casa, cuida deles, abençoa os profissionais de saúde, Senhor, cuida, protege, dá força, saúde a eles também. Pai, abençoa as nossas autoridades para que tomem decisões sábias, para que usem o dinheiro de forma sábia, e que as pessoas sejam abençoadas. Oramos pelas nossas mães, que o Senhor as abençoe. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo agora, que a tua bênção os alcance, no nome de Jesus. Amém?